Esse assunto, insegurança, já foi uma dor para mim muito grande. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje o que eu fiz para me tornar uma pessoa menos insegura e o que significa essa insegurança na prática, assim, na nossa realidade do dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a insegurança é que, independente do que se trata, de qual área da vida você se sente mais insegura, ela sempre vai estar ligada a crenças, a autoimagem, a percepção que você tem do mundo, a forma como você enxerga as situações, como você enxerga as pessoas, autoconfiança. Então, muitas vezes a gente olha para a insegurança e acha que é somente uma questão muito pontual, muito específica, mas não é, ela tem uma raiz muito mais profunda. E por que que eu falo que ela está ligada às crenças? Porque o que a gente acredita sobre a gente mesma vai fazer com que você se sinta segura ou não. Então, se você acredita que você não é boa o suficiente, se você acredita que você não é bonita o suficiente, se você tem alguma questão da sua infância em relação a isso, questão com sua família, se você cresceu ouvindo que você era uma menina bagunceira, que você era uma menina que não era inteligente, tudo isso são coisas que vai construindo o ser humano e vai construindo a nossa personalidade e a imagem que a gente tem da gente. Eu cresci em um ambiente que eu era muito instável. Então, como eu era filha de pais separados, eu sou filha de pais separados, eu sempre estava na casa do meu pai, estava na casa da minha mãe, e aí eu queria ir para lá, quando eu estava lá eu queria voltar, quando eu estava aqui eu queria ir. Então, eu sempre vivi nessa instabilidade e sempre fui novata em sala de aula. Então, isso era uma coisa que me deixava muito insegura, porque eu sempre era nova, eu sempre estava atrasada, eu sempre ficava de recuperação, então tinha toda essa questão que permeava, né? E aí eu fui crescendo com essa questão muito forte em relação a estudos, por exemplo. Então eu achava que eu não gostava de ler, eu achava que eu era uma pessoa que não gostava de estudar, mas, ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, que eu fui me encontrando nas coisas, como, por exemplo, eu me encontrei na psicologia, eu sou psicóloga de formação, e aí eu fui percebendo que a questão não era que eu não gostava de estudar, a questão é que eu não gostava de estudar o que eu precisava estudar na época, porque hoje eu amo estudar. Então, percebe que foi uma crença que eu fui alimentando devido aos resultados ruins que eu tinha na escola, e aí eu fui crescendo achando que de fato realmente eu era assim. Mas no fundo não era, era mais uma questão de afinidade, de autoconhecimento. E me fizeram essa pergunta na DM do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Eu sempre gosto de receber, eu sempre abro caixinhas lá e aí eu gosto de receber as perguntas de vocês, porque me ajuda a criar conteúdo. E já deixa seu like aqui nesse vídeo também, já se inscreve aqui no meu canal para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante, para ele entregar para mais pessoas e para que eu sempre esteja aqui trazendo coisas para vocês, para ajudar vocês no processo de desenvolvimento pessoal de vocês. Continuando, eu fui responder essa pergunta na caixinha e, como eu disse, né, você precisa identificar de onde vem essa insegurança, de onde ela partiu, como que ela foi motivada, para você conseguir entender como que você vai conseguir se ajudar. Porque se você não consegue olhar para si mesma e falar, a minha insegurança com falar em público está ligada a tal coisa, vai ser muito difícil você pôr novos comportamentos, entende? Então, se você tem uma questão com falar em público, vamos supor que a sua questão maior é falar em público, você vai sempre estar com aquela imagem de que você realmente não nasceu para isso, que você realmente não é uma pessoa que sabe falar em público, sendo que isso não é uma habilidade que a gente nasce, é uma habilidade que é construída. Assim como a questão que eu falei do estudo, ninguém nasce gostando de estudar, ninguém nasce gostando de ler livros, ninguém nasce gostando de fazer contas. A gente vai aprendendo e tudo que a gente não gosta, tudo que a gente tende a não querer fazer, são coisas que a gente tem dificuldade, que a gente não consegue. Então, percebe que matemática, por exemplo, é uma matéria que as crianças odeiam. E a gente tem que entender também que muitas das coisas, das crenças que a gente tem, é porque não nos foi ensinado de outra forma. Então, esse é um ponto que é muito importante. Às vezes, não é que você não sabe fazer certa coisa, mas você não foi ensinada de outra forma. Porque o processo hoje em dia, que é o sistema que a gente tem, educacional, de tudo isso, não ensina a gente a falar em público,
não ensina você a ser mais segura, não ensina você a ter autoestima, não ensina você métodos de leitura, métodos de estudo. Eles simplesmente jogam aquilo para você e fala, faça. É como pegar você lá, que nunca dirigiu na vida, jogar no trator e falar, dirige. Não é que você não sabe dirigir o trator, só que você não foi ensinada. E aí, se você for ensinada, você vai aprender a fazer aquilo. E aí você carrega aquela crença, se te joga lá e você não consegue. Aí você carrega aquela crença de que você não consegue. Então você pensa, eu não consigo dirigir trator, não nasci para isso. Só que, na verdade, você não foi ensinada. Então, muitas vezes, essa questão de falar em público, todas as questões, eu estou dando exemplos aqui, que é para ficar mais fácil de visualizar. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual que é uma insegurança muito grande que você tem. É de falar em público? É de dirigir? É de, não sei, de participar de entrevistas, de se colocar em situações mais desafiadoras? Tem dificuldade de ser líder no seu trabalho? Não sei, coloca aqui nos comentários, porque às vezes a gente pode levantar discussões específicas para entender do que se trata essa insegurança. Eu também tinha essa questão da insegurança com falar em público. Tinha muito grande, gente. Nossa, eu morria de vergonha. Toda vez que era para fazer apresentação na frente da sala da faculdade, era uma luta, porque eu gaguejava. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje, e isso não é uma dificuldade, ó, tá vendo que a gente tem muito enraizado essa fala? Eu ia falar que eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir um processo de pensamento, mas a questão é que isso é um treino. Então a gente precisa aprender a construir uma linha de raciocínio. E lá na faculdade eu tinha isso muito difícil, isso para mim era muito difícil, porque como eram muitas matérias, eu já não era uma pessoa que tinha habilidade de leitura, não era uma pessoa que tinha habilidade de falar em público. Então, assim, tinha zero habilidades com esse tipo de coisa. Então, todas as vezes que eu tinha que falar em público, era um desafio, uma ansiedade, uma coisa. E por incrível que pareça, porque a vida ela é uma caixinha de surpresas, né? Eu tive um trabalho, meu último trabalho como psicóloga era 100% palestra. Então, quando eu me vi, e foi exatamente o exemplo do trator que aconteceu comigo no trabalho das palestras, tá? Eu cheguei lá, fiz meu processo seletivo. Era meu sonho participar dessa empresa, desse lugar. Eu tinha uma vontade muito grande, um desejo muito grande de entrar para essa empresa. E eles pegou e a hora que eu cheguei lá, já falou: você vai fazer palestras. A gente tem aqui um projeto de cuidar de quem cuida e esse cuidar de quem cuida você vai nas empresas e você faz palestra de saúde mental. Aí eu falei: ah, é? Legal. Me lasquei. E aí, menina, eu me vi simplesmente sendo jogada lá no trator que eu nunca dirigi. E eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Porque nos meus outros trabalhos, eu não falava em público, assim, eu sempre atendi, né? E com o tempo, com os atendimentos, eu fui aprendendo a dialogar com outras pessoas, a me sentir menos insegura para conversar com pessoas por causa dos atendimentos clínicos, mas falar em público para uma plateia, nunca. E aí, o que que aconteceu? Me jogaram para fazer uma palestra em uma empresa, que era uma empresa dessas não vou saber explicar agora, mas é tipo indústria. Ah, não lembro agora como que é, mas é essas que tem muita gente mesmo, muito operário. Então, tinha umas 200 pessoas nesse dia dessa palestra que eu tinha que fazer. E aí, minha filha, jogaram o microfone na minha mão e falou: se vira. E eu nunca nem tinha falado em microfone. Eu falei, meu Deus. E aí fui. Eu sei que no final, no fritar dos ovos, eu me tornei uma pessoa que fala muito bem em público. Porque eu fui desafiada e eu precisei usar das ferramentas que eu tinha e as que eu não tinha. Então, eu tive que criar a habilidade de fazer uma coisa que eu não fazia. E aí, eu fui lá, fui fazer oratória, fui fazer curso, comecei a gravar conteúdo aqui para a internet. Então, o fato de a gente falar para os vídeos ajuda muito isso também. Então, ver que tudo isso, essa questão da insegurança, é uma questão muito mais profunda. Não é simplesmente o fato de você ser insegura, mas sim o que todo o contexto, tudo que isso implica, percebe? E você ter também esse insight, o insight ele não é suficiente para você mudar o seu comportamento, porque você vai precisar mudar comportamentos que você alimentou sua vida toda. Então, às vezes, você vem de hábitos que, como você não mantém bons hábitos, por exemplo, da leitura, você tem insegurança de falar em público porque você não tem repertório.
Como você nunca fez uma aula de comunicação, um curso de oratória, você tem vergonha, tem insegurança de falar, de ligar a câmera e gravar conteúdo, porque você se sente insegura, você não sabe por onde começar. Então, para você mudar esse comportamento, para você inserir novas coisas na sua vida, você tem que entender os prejuízos que essas crenças te trazem. O que que você está perdendo na sua vida quando você deixa de fazer, por exemplo, uma apresentação do seu trabalho? Quando você deixa de participar de um grupo da sua faculdade que você poderia se destacar? Você deixa de aplicar para uma vaga de trabalho porque é uma empresa muito grande, muito exigente, e aí você tem medo de chegar lá e falar besteira. Então você começa a perceber o tanto de prejuízo que você tem. E isso são coisas que vão te atrapalhando durante toda a sua vida. Eu estou dando exemplos profissionais, que é o que está vindo aqui na mente agora. Por isso que você precisa entender esse prejuízo, porque isso vai te trazer formas internas de você se resolver, para que quando chegar no externo, você tenha ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Não adianta você querer construir o seu castelo na areia. Primeiro, você precisa preparar o seu terreno. Nós temos um erro muito grande, a gente comete um erro muito grande, que é querer arrumar o lado de fora sem arrumar o lado de dentro. Então, você vai precisar, sim, ter uma conversa com você mesmo no espelho. Eu tive uma reunião comigo essa semana no espelho. Então, você vai ter que sentar lá de frente e falar: ô, minha filha, e aí, o que está acontecendo? Você se sente insegura com tal coisa? O que que é? Por quê? De onde que isso vem? Conversa com a sua eu interior, com a sua criança interior, tenta entender ela, porque tudo isso vai te ajudar a ir construindo o seu terreno. Porque aí, quando você for colocar lá os seus tijolinhos, construindo o seu império, ele vai estar fortalecido. Porque você não vai conseguir construir isso em cima de uma areia, que pode cair a qualquer momento. Os bons hábitos é assim, rotina é assim, habilidades é assim. Se você não preparar o seu terreno internamente, você não vai conseguir construir grandes coisas no externo. E se você continuar tentando fazer o externo sem olhar para o interno, isso não vai se sustentar. Então, com o tempo você abandona, com o tempo você deixa para lá, quando você vê, você já não está fazendo mais. Você quer ser uma pessoa que treina, mas aí você coloca umas metas mirabolantes, você não consegue cumprir, aí você põe na sua cabeça que você não é uma pessoa que consegue, você se sente insegura quando chega lá para treinar, porque você sabe que você não vai. Então, tá vendo que você constrói um monte de narrativas, que no caso, essas narrativas aqui é o terreno que a gente está falando, e essas narrativas são terreno que é uma areia, que não se constrói nada, e você precisa construir narrativas que te fortalecem e não que te desanimam. Então, guarda essa frase na sua cabeça. Não adianta construir um castelo na areia, você precisa preparar o terreno muito antes para que esse castelo cresça fortalecido. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu comentário, conta para mim nos comentários qual que é a sua insegurança, o que que você gostaria de resolver hoje, se você pudesse resolver um problema de insegurança hoje na sua vida, qual seria? E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.